E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar um pouco sobre a técnica de animação conhecida como stop motion, passando pela sua definição, pela sua jornada através do tempo e pelas animações nessa técnica que fizeram história. Começando então pela sua definição, a tradução literal do termo stop motion significa parar o movimento. E isso até que faz sentido, já que a gente vai trabalhar com fotos no stop motion. Partindo do princípio mais básico da animação, o stop motion é uma técnica que utiliza a sequência de fotos de um mesmo objeto, em que em cada foto o objeto passa por uma pequena alteração para simular o movimento. Em 1870, o fotógrafo inglês Edward Muybridge começou a esboçar o que conhecemos hoje como stop motion em seus experimentos com múltiplas câmeras para captar um movimento. Em uma situação, ele colocou lado a lado 20 câmeras para fotografar o movimento de um cavalo galopando. Essa sequência de fotos provou para todos que, num certo momento da corrida, o animal ficava com todas as patas fora do chão, e isso foi um choque. Esses estudos de movimento revolucionaram o mundo do audiovisual e abriram portas para experiências em animação. Em 1898, é lançado o curta-metragem The Humpty Dumpty Circus, de James Sturge Blackton e Albert Smith. Eles exploraram a técnica usando uma coleção de brinquedos que tinham esse nome, The Humpty Dumpty Circus. Eles eram brinquedos de madeira, populares na época, com miniaturas de elementos típicos do circo, como palhaços, malabaristas e animais circenses, e eles tinham estruturas articuladas, o que permitia a movimentação durante a animação. O curta é reconhecido, inclusive pelo Guinness, como o primeiro filme registrado a contar uma história através de animação em stop motion, ou seja, o primeiro que usou uma sequência de fotos para produzir uma animação. O mágico e ilusionista francês Georges Méliès viu nessa técnica uma ótima oportunidade para subir o nível dos seus truques, que até então encantavam a todos nas suas produções audiovisuais, que trabalhavam bastante a questão do ilusionismo. Usando recursos do stop motion, ele alcançou o ápice da sua carreira no cinema com o filme Viagem à Lua, de 1902. Nesse curta, a famosa cena da chegada de um foguete na Lua é criada a partir do stop motion. E por causa do sucesso desse filme, o Méliès foi popularmente chamado de pai dos efeitos especiais. A partir da década de 70, o stop motion sofreu uma queda, assim que as novas tecnologias foram surgindo e sendo incorporadas no cinema. Se chegou até a cogitar uma morte do stop motion, assim como aconteceu num certo momento com a animação 2D tradicional. Mas a partir da década de 90, o stop motion viveu um renascimento, quando os recursos digitais começaram a ser incorporados na técnica, e isso favorecia a produção, alcançando as novas exigências de rápida produção do mercado. Um exemplo de filme que se destacou nessa época é O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton, de 1993. E mesmo sendo em stop motion, ele conseguiu fama em meio a tantos sucessos da Pixar, que já inovava com as animações em 3D digital. O estúdio Laika é um estúdio norte-americano que também merece todo o reconhecimento pelas suas produções de longa-metragem em stop motion, como os filmes Coraline, Paranorman, The Box Trolls e Kubo e as Cordas Mágicas, que foram seus principais sucessos. No filme Coraline, de 2009, as técnicas tradicionais do stop motion se uniram aos novos recursos digitais para facilitar a produção. Um exemplo disso é o uso de impressoras 3D para facilitar o sistema de substituição dos personagens. Nesse sistema de substituição, são criadas várias bocas e rostos para um mesmo personagem, para serem usados nas diferentes expressões faciais
e na sincronia labial no momento da dublagem. Com o avanço tecnológico, então, essas peças, que antes eram modeladas manualmente uma a uma, passaram a ser modeladas digitalmente e impressas por uma impressora 3D. E esse recurso permitiu uma enorme economia de material, de tempo e de dinheiro da equipe. Já na Inglaterra, temos o estúdio inglês Aardman, bastante conhecido pelo longa-metragem A Fuga das Galinhas. Ele também é responsável por séries de sucesso como Morph, Wallace e Gromit e Chão Carneiro. Esse estúdio também é conhecido por receber o Guinness por usar o maior cenário em uma animação em stop motion num trecho de praia de aproximadamente 1.025 metros quadrados, usado na produção de um curta comercial da Nokia. Ele é chamado de Goop. Um nome forte da produção em stop motion é o do artista tcheco Jan Svankmajer, que tem inúmeras obras marcadas pelo surrealismo e pela diversidade de técnicas e de materiais nas suas produções. Agora falando um pouco do Brasil. O filme Minhocas é o primeiro longa em stop motion brasileiro. Foi lançado em 2013. Ele foi desenvolvido pela produtora Animaking, de Florianópolis, e para sua realização, eles usaram cerca de 600 mil fotos. Por trabalhar com fotos, o stop motion permite a utilização dos mais diversos materiais, como massinha, argila, areia, escultura, palitos de fósforo ou até mesmo fotos de seres humanos. Esse é o caso da técnica conhecida como pixelation. Essa foi uma das áreas onde um dos pioneiros da animação, chamado Norman McLaren, se destacou, com um filme Vizinhos, que foi premiado com um Oscar em 1953. Ele também se destacou por desenhar diretamente em películas, que são aqueles rolos de filme, e isso por muito tempo foi a sua marca registrada na animação. Essa diversidade de opções fez com que o stop motion fosse mundialmente conhecido, respeitado e amado. E com isso, eu chego ao final de mais uma unidade. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem comigo até aqui. Um abração e até mais.